Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do segundo trimestre da Escola Bíblica, CPAD, né? Vamos estar estudando hoje a lição de número 3, que tem por título Jesus, o discípulo e a lei. É o título da lição desta semana, lição que está prevista para o dia 17 de abril de 2002, o próximo domingo. O nosso textuário está escrito: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5 e o versículo de número 20. Né? Jesus está ensinando que a justiça do cristão, a nossa justiça, ela tem que exceder, tem que ser maior, tem que ser mais valiosa, mais prudente do que a justiça do mundo, do que a justiça daqueles que se sentem justos aos seus próprios olhos. A nossa justiça, ela precisa ser baseada no reino de Deus, no reino de Cristo. A verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Esse ensino da verdade prática está declarando exatamente isso que o textuário está expondo, né? Que a nossa justiça, ela precisa ser baseada no reino de Deus. E as coisas do cristão, elas nascem de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Glória a Deus. Nós vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos de 17 ao 20. Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 20. Versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, que temos nesse momento de estudar a palavra do Senhor. Deus grande, eterno e todo-poderoso, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos iluminando e nos ensinando e nos mostrando as tuas verdades, ó Deus. Abençoa a todos aqueles, Pai, que irão participar, que irão assistir, que irão compartilhar, Senhor, dessas verdades. Deus Todo-Poderoso e Santo, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, meus amados irmãos, está aqui, né? Jesus, o discípulo e a lei, é o título da nossa lição nesta semana. A palavra-chave é justiça, né? Como não poderia deixar de ser, a palavra-chave é justiça, e nós vamos aqui decorrer a lição
ainda que reduzidamente, porque nós sabemos que a aula principal é na igreja, domingo de manhã. Os alunos precisam estar na igreja para, assim, participar, né? Para tirar suas dúvidas, perguntar, dar sua opinião e assim sucessivamente. Mas a nossa introdução diz assim, ó, nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Já começa, né? Nessa introdução aqui, ó. O que é que nós vamos estudar? Estudar a respeito da relação de Jesus com a lei, porque há muita polêmica, vamos dizer assim, com relação a esse assunto. Jesus cumpriu a lei, Jesus mudou, né? Cada um dá uma opinião. Então nós vamos ver que Jesus cumpriu a lei, e não somente cumpriu, como ainda deu uma arrumada, né? Porque os homens não estavam entendendo bem essa coisa, né? De cumprir a lei, e Jesus deu uma arrumada, deu uma ajeitada mais ainda, para ficar um pouco mais fácil de se cumprir a palavra do Senhor. Aí diz aqui, ó, veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito, e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Então vamos lá. O tópico 1 diz assim, ó, Jesus cumpriu toda a lei. Né? Jesus cumpriu toda a lei. Então, para quem tinha essa dúvida, vamos ver aqui que Jesus ele cumpriu toda a lei. Olha só, o subtópico 1, um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso, Mateus 5:17, né? Nós não podemos desvalorizar as coisas passadas, porque a própria Bíblia diz que a lei, ela serviu de aio, né? Ela serviu de caminho, né? Ela nos conduziu à graça. Então, por que não valorizar a lei, se ela foi e ainda é tão importante? Se ela não fosse importante, Jesus não teria cumprido, ele teria sido bem claro, a lei já era, não existe mais, agora é daqui para frente. Ele teria falado isso, mas ele não falou, ele falou o contrário. Ele disse, não pense que eu vim destruir, mas eu vim cumprir. Foi o que Jesus falou. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portanto, de um espírito destrutivo, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. Se a gente for ler Romanos, capítulo 3, versículo 31, a gente vai ver Paulo também em defesa, né? Assim aprendemos com Jesus que não é possível destruir um futuro, não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que as antigas nos legaram. Então, a lei, meus irmãos, a lei, é claro que a lei ela não salvava, mas a lei ela fazia com que o homem andasse do jeito que Deus quer. Era para isso que servia a lei. A lei ela denunciava o pecado. A lei podemos assemelhar com um espelho, por exemplo. Né? Você se olha no espelho, vê como que você está, só que o espelho não pode fazer nada, ele apenas denuncia
como que você está. Se você está com a roupa suja, se você está com o cabelo despenteado, se você está com alguma coisa no rosto, se o seu olho está vermelho. O espelho, ele denuncia, ele mostra, deixa claro como que está, mas ele por si próprio não pode fazer nada. Assim era a lei, né? A lei, ela denunciava, ela mostrava o que estava certo e o que estava errado, somente isso, né? Porque nesse sentido as coisas de Deus, ela vai no crescente, né? Numa linhagem crescente. Primeiro veio a lei e agora chegou a graça através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 2. Jesus não veio destruir a lei. Tópico 1, subtópico 2. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. João 5,18. O que acontece aqui? Por que os fariseus, os escribas, por que aquelas pessoas achavam que Jesus era tudo isso? Era um destruidor, era um descumpridor e um agitador, alguém que veio para destruir a lei. Por que eles achavam isso de Jesus? Simples. Porque essas pessoas haviam criado, além da lei, 613 itens, né? 613 regras. E Jesus, ele não tem compromisso com regras humanas, só se elas estiverem de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus não cumpria a tradição deles, e por isso eles ficavam com raiva de Jesus. Mas a lei em si, ela não foi mexida por Jesus, ela foi melhorada, vamos dizer assim, melhorada para uma melhor compreensão humana. Mas ele não mexeu, ele não destruiu. O que ele não concordava, o que ele não era obrigado a cumprir, era esses itens que foram adicionados à lei, que os escribas, os fariseus, o pessoal lá fizeram isso, essas tradições, e Jesus não cumpria, e por isso eles tinham raiva de Jesus. Então está aqui, por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus 26, 59 a 61. Por isso que eu acabei de falar. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Nisso daí Jesus não mexeu. No lugar de enfraquecer a lei, e é aqui que nós temos que prestar bem atenção, no lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela. Olha aí, era o verdadeiro sentido dela, porque as pessoas estavam tratando a lei friamente. Eu não roubo, pronto, estou cumprindo a lei. Eu não adultero, estou cumprindo a lei. Porém, aquele que não adulterava, por exemplo, ele sentia desejo de adulterar, mas pelo fato de não adulterar, ele já se achava que era melhor do que aquele que adulterara, que cometera adultério. Por isso que Jesus disse: está escrito, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que colocar os olhos em uma mulher e a desejar, já adulterou com ela. Porque Jesus, ele aprofundou, né? Isso é uma forma de combater a hipocrisia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no lugar de... Cadê aqui? Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Eles já não davam sentido à lei.
Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei, lá em Marcos 7, de 5 a 13. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada, nem estática. Ou seja, nem a lei nem podia ser parada, só aquilo mesmo, também não podia retroceder, mas prosseguir. Né? Não podia ficar parada, não podia retroceder, mas era uma crescente até que Jesus viesse. Vamos lá. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. No Salmo 1, versículos 2 e 3, e no Salmo 119, versículos 1 e 97. Então a lei, ela não poderia ser retroativa, nem poderia ficar estagnada, parada, mas era uma progressiva, né? E o subtópico 3, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Essa parte aqui é boa, meus irmãos. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, lá em Mateus 5,17, do grego plenrol, traz a ideia de tornar cheio, de completar, encher até o máximo, dá sentido de completar, né? Jesus, ele completou, né? Aquilo que ainda cabia, ele colocou, fazer abundar. Jesus fez abundar, fornecer ou suprir liberalmente, né? Fala-se de abundância, né? Nesse sentido aqui, de não deixar mais dúvida. Jesus falou agora de uma maneira que não deixava mais dúvida. Se alguém interpretava de um jeito ali na lei, agora ele não estava deixando mais dúvida naquilo que ele falou, né? Quando ele acrescentou ali aquelas palavras, foram abundantes. Não havia mais dúvida ali com relação àquelas palavras que ele falou. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, ou seja, ele aperfeiçoou, e como eu falei, né, não havia agora como se discutir se é assim ou se é assim, porque ele agora deixou bem claro como deveria ser. Conforme nos revela essa expressão, foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Então, aqui está nessa grande verdade. Era por isso que Jesus, ele era mal compreendido pelos escribas e pelos fariseus, porque eles usavam a lei, se diziam cumpridores e passavam a castigar aqueles que, aos olhos deles, não estavam cumprindo
Aí Jesus veio e tipo que abriu os olhos deles. Quando Jesus falou essas palavras, né, com relação, por exemplo, como eu já citei, ao adultério, né? Não é somente não adulterar, é também não desejar, porque se desejou em seu coração, já cometeu, segundo as palavras do Senhor. Então ele deu sentido à lei, né? A lei deixou de ser mecânica, deixou de ser aquela coisa mecânica e passou a ter vida, né? Passou a ter vida com as palavras do Senhor Jesus, que era tudo que era para ser feito já pelos escribas, pelos fariseus, que eram os intérpretes da lei naquela época, mas eles próprios não estavam interpretando do jeito correto, e pelo fato de como eu posso dizer, pelo fato de eles se acharem cumpridores, achava que aqueles que aos olhos dele não estavam cumprindo, já não tinha mais salvação, já não tinha mais jeito para aquelas pessoas, e começavam a pesar ali as mãos naquelas pessoas, e Jesus combateu essas atitudes. Bom, ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou, né? A gente já viu aqui, o Senhor Jesus aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, né? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, está revelado, né? Como que isso ocorreu. E aqui nós fechamos o tópico 1. O resumo é: Jesus apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. O tópico 2. A letra da lei, a verdade do Espírito. O subtópico 1. O que a expressão letra da lei significa? O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A letra da lei segundo as cartas de Paulo, o antigo concerto, o Antigo Testamento. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, versículos de 7 a 25. Mas, em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Como eu falei, se for interpretar a lei mecanicamente, né, ao pé da letra, assim, seca, não há quem possa, não existe quem possa cumprir, não existe, só Jesus e mais ninguém. Logo todos estariam mortos, logo todos estariam sem solução, né? É nesse sentido que a letra mata. Tem gente que acha que, eu já vi pregações, né, de pessoas que acham que quando se diz a letra mata, é a pessoa ter conhecimento. Claro que não. É bom ter conhecimento, é bom estudar, é ótimo estudar. Nesse sentido, a letra não mata, a letra lhe dá conhecimento, né? A letra que mata aqui, que Paulo está se referindo, é aquela interpretação seca da lei, aquela interpretação mecânica em que ninguém é capaz de cumprir todos os itens da letra, tanto que está escrito que se cair em um, já caiu em todos, é aquele efeito dominó, caiu em um, caiu em todos. Então é nesse sentido que a lei, que a letra mata,
e não no sentido de conhecimento. Não tem coisa melhor do que estudar, né? Do que estudar a palavra de Deus, ter conhecimento. Então, em suma, dominado pela fraqueza da carne, sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da letra é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serve como pedagogos do grego, isto é, um pedagogo, um guia, né? Só serve de guia. Você vê a lei, a lei mostra que você não consegue cumpri-la. A lei sempre vai apontar o nosso pecado, mas ela também serve de guia, porque ela vai nos levar a Cristo, que é o único que é capaz de perdoar os nossos pecados. Aliás, ele cumpriu a lei, né? E ainda se ofereceu como único sacrifício capaz de perdoar todos os pecados da humanidade, porque pela lei, a pessoa pecava, teria que levar um animal para ser sacrificado. Mas Jesus, ele foi e é o nosso Cordeiro, né? Como a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Glória a Deus. Então, um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida, né? Conforme nós também já mencionamos aqui. Normas, né? Apenas normas frias, sem vida, que só acusava, que só destruía com o ser humano. O tópico 2, do seu subtópico 2, fala a perspectiva teológica da lei para os judeus. A lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Olha a importância disso aqui. A lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão, que era moral, cerimonial e judicial. Aí a lei moral envolve os 10 mandamentos, a lei moral, que ainda serve para nós hoje, a lei moral. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, né? Era o culto em si, né? O culto dos judeus. E a judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo os seus próprios méritos, e que isso seria possível, por isso seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso, pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus.
uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo, né? Então, como a gente viu aqui, essas divisões da lei, né? Parte delas se cumpriu já em Jesus, foi o que Jesus cumpriu. E aí quando Jesus diz sobre os dois maiores mandamentos, que um é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, acabou. Se a gente conseguir essas duas coisas, está cumprida a lei. Está cumprido, não tem mais o que fazer. Se a gente conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de todo coração, nós vamos fazer tudo conforme Deus quer que a gente faça. E se a gente também ama o próximo como a nós mesmos, logicamente que aí não tem mais o que se cumprir. É um entendimento bem simples. Bom, e o subtópico 3, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Romanos 3, 21 a 26. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha se não é o que nós acabamos de explicar, né? A lei, no sentido da lei fria, da lei mecânica, ela mata, mas o Espírito, ele vivifica, porque nós passamos, quem anda em Espírito, anda fazendo a vontade de Deus. Quem anda em Espírito, anda representando Jesus na terra, como cidadão do céu, e assim está cumprindo. Isso mostra que o novo concerto resolveu-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei, que gera a morte. Romanos 6 e 23. Olha como é fácil de compreender, né? Olha como é fácil de compreender. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito, de palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e crava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Lindo isso, né? É como a gente costuma falar que aquele que está em Cristo, né, externa as coisas de Deus, sai de dentro para fora, enquanto que a lei era de fora para dentro. Há essa diferença. Aqueles que estão em Cristo, as coisas saem de dentro para fora, né? O perdão sai de dentro para fora, né? O amor sai de dentro para fora. É diferente, né? A lei mandava friamente tratar por igual, né? A graça do Senhor nos leva a perdoar aqueles que nos ofendem. Para um bom entendedor, né? Para um bom entendedor, né? O tópico 4, o subtópico 4 do tópico 2. Tópico 2, subtópico 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Qual que é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei nesse sentido
cabe perguntar. Jesus já cumpriu toda a lei? Jesus cumpriu toda a lei. Então, cabe a pergunta. A propósito da lei para os cristãos, aí Paulo responde essa questão, mostrando que a lei é santa. Se a lei é santa, ele mostra que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e por meio do Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então, quando estamos cumprindo a vontade de Deus, estamos automaticamente cumprindo a lei. Essa é a melhor forma de explicar, né? Quando nós estamos cumprindo, quando nós estamos em paz com Deus, quando nós estamos agindo com a mente de Cristo, automaticamente nós estamos cumprindo a lei. A letra da lei diz respeito ao antigo concerto, a verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus no coração. A vontade de Deus estava nas tábuas dos mandamentos e agora está na tábua do nosso coração. Olha só como é fácil de compreender. Vamos lá, meus irmãos, para o tópico 3. Tópico 3, a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus. Subtópico 1. Quem é grande no reino de Deus? Quem é grande no reino de Deus? Existe, tão interessante os paradoxos, que existe. Quem quer ser grande que seja o menor, quem quer ser o maior que seja o menor, quem quer subir que desça, e sempre os paradoxos existem. Mateus 5, versículos 18 e 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei a partir do poder do Espírito Santo que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Tem uma parte interessante aqui, que eu gostaria de mostrar aqui aos irmãos. Assim, quer por omissão, quer por transgressão, existe o pecado de omissão, quando nós não fazemos o que Jesus mandou, nós estamos sendo omissos, e isso desagrada ao Senhor. Isso é um não cumprimento da lei de Cristo. São várias coisas, vários mandamentos que Jesus mandou. Por exemplo, Jesus mandou evangelizar. Aí o crente que não evangeliza, ele está sendo omisso, mas eu não vou evangelizar, mas eu não estou fazendo nada de errado em casa. Certo, tudo bem, mas está sendo omisso a um mandamento do Senhor.
que é evangelizar, tirando esse só como exemplo, né? Porque tem muita gente que fala, eu não faço nada de errado, né? Minha vida não tem nada de errado, mas está sendo omisso nas coisas que Jesus mandou fazer. Aí a pessoa não está fazendo, está cometendo um pecado de omissão. Não é preciso ser uma transgressão, não é preciso transgredir, mas se omitir também se torna um pecado e vai ser cobrado diante do nosso Deus naquele grande dia, né? Era isso que eu queria mostrar aqui para os irmãos. Aí o subtópico 2 fala a justiça do reino de Deus. A justiça do reino de Deus, a compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseado no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. É como a gente já explicou, né? Eles, por se julgar que estavam fazendo tudo conforme a lei manda, né? Mecanicamente falando, usando essa palavra de novo, né? Mecanicamente falando, friamente, segundo eles, né? Cumpriam ali, aí já se orgulhava, né? Já se achava no direito de criticar e até maltratar aqueles que eles achavam que não estavam fazendo. E até Jesus, né, sofreu com isso, porque pelas tradições deles, Jesus não cumpria as tradições deles, e aí eles já tinham Jesus como um pecador, como uma pessoa que não tinha vindo de Deus, porque não cumpria as tradições. Olha o grau de orgulho que essas pessoas chegaram, né? A ponto de achar que o que eles pensam está até acima do que Deus determinou. Bom, no Novo Testamento há exemplos a esse respeito, né? Que não era só os sacerdotes, não eram só os escribas, não era só o pessoal, né, do templo lá, não era só eles. Os cidadãos comuns também, quando se diziam cumpridores da lei, se orgulhava disso e achava que não precisava mais nada, né? Não precisava fazer mais nada, porque já estavam cumprindo a lei friamente, né? Mecanicamente, essa é a palavra que eu encontrei para discernir esse sentimento deles, né? Mas a gente vê, meus irmãos, o jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus e fez aquela pergunta, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus disse, conheces a lei, tens os mandamentos. Ah, Senhor, isso eu já faço desde a minha mocidade, né? Isso daí eu já cumpro, isso daí não é problema para mim. Foi a expressão que ele usou, né? Achando ele que a lei já era suficiente. Aí quando Jesus arredonda, né? Tenta dar sentido àquelas palavras, aí ele já não aceitou, ele já não concordou, e aí já saiu, né? E não mais voltou para conversar com o Senhor. Então está aqui, ó, o jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. E tem também aqui o exemplo, ó, o fariseu que por meio de sua justiça própria achava-se melhor do que o publicano, né? Olha a arrogância que as pessoas aderiram por se acharem cumpridores da lei. Então a lei ela deixava isso, né, no coração das pessoas. As pessoas achavam que por cumpri-la já era superior aos outros, porque o publicano, né, pecador aos olhos dele lá, do rapaz lá, né, do fariseu, e a oração dele foi totalmente hipócrita, né, uma oração hipócrita, mais acusando o seu semelhante do que glorificando a Deus. Enquanto que o publicano, ele deu sentido à lei, né? Porque ele viu que não tinha condições,
se sentiu ali que realmente era um pecador e não era digno nem de olhar para cima. E qual que saiu justificado, senão o publicano, né? Então esse é o sentido que Jesus deu à lei, né? E da gente entender que nós não temos condições de cumprir, por isso ele cumpriu, e graças a Deus por isso. Então, o sacerdote, olha só, mas esse exemplo aqui, ó, o sacerdote e o levita, que, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus, ela é interior, ela é moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. E a gente vê, né, que na parábola ali do bom samaritano, né, a gente vê que passou ali o levita, passou ali o sacerdote, e viram, né, o homem ali caído, que havia sido saqueado, havia sido assaltado, e eles passaram de lado, né, não quiseram ali atender ao seu semelhante, né? Que lei é essa que estava no coração deles, né? Que justiça é essa, né? O que se passava pela cabeça daquelas pessoas, né? Aí vem o samaritano, que era tão odiado pelos judeus, e consegue fazer ali o que era para os judeus fazer, né? Então, meus amados irmãos, é uma justiça mais sublime, né? A nossa justiça, ela tem que ser mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. E aí é onde entra a fé também, né? Porque se tem uma coisa que nós precisamos para fazer a vontade de Deus, é a fé, né? É a fé. Nós precisamos usar muito da nossa fé para fazer e para procurar agradar o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, assim nós concluímos. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Olha, as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. A conclusão do nosso estudo de hoje diz: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista. Olha aí, que frase, né? Jesus não veio desfazer, mas também não veio cumprir friamente. Não. O que diz mais aqui, ó? Porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e, aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Cristo Jesus nos abençoe e que o Espírito Santo implante esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais essa lição que o Senhor nos deu, que o Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor,
consiga fazer com que a gente cumpra, Pai, que nós não venhamos a ser só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, abençoa a todos quanto, Pai, irá ter acesso a este material. Em nome de Jesus, amém.